Olá, meus amigos, muito bom dia e boa segunda-feira, excelente semana. Esta semana seja a melhor das nossas vidas, porque no final dela nós teremos o domingo da profecia e, obviamente, nós temos que acalentar dentro de nós os pensamentos de Deus, as profecias que, uma vez tornando-se reais, então traz para dentro de nós o gozo de Deus, o gozo eterno. Bem, falando em profecias, nós não podemos esquecer de uma coisa, que Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus é Palavra, Deus tem alma e Ele sente as nossas dores, Ele sente os nossos sentimentos. Foi Ele quem nos deu a alma. Mas Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus é Palavra. E o que nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer que, assim como os pensamentos de Deus, ou a Palavra de Deus, traz fé para a nossa alma, traz esperança para a nossa alma, também a palavra de dúvida, os pensamentos de dúvidas, os pensamentos satânicos, as fake news do inferno, as fofocas do inferno trazem dúvida. Então, se por um lado, quer dizer, de cima do trono do Altíssimo, vem a palavra, o pensamento de Deus para nos encher de fé e esperança. Por outro lado, debaixo do inferno, vem os pensamentos, as palavras do diabo para trazerem dúvida. Dúvida. De forma que o ser humano, se usar a sua cabeça, sua inteligência, obviamente vai colocar os seus pensamentos nos pensamentos de Deus, vai atrair os pensamentos de Deus para si, vai curtir os pensamentos de Deus para si, vai viver os pensamentos de Deus para si, porque estes pensamentos são de fé, são de esperança, são de vida. Deles vem a vida que Deus criou pela palavra. A palavra de Deus traz fé, a palavra do diabo traz dúvida. Portanto, você que me assiste neste momento e que por acaso esteja entre dois pensamentos, você pode ter certeza, um pensamento é o de Deus que traz fé e o outro pensamento que traz dúvida é do diabo. E você quem decide qual pensamento que você vai aderir, vai agregar aos seus pensamentos, vai submeter os seus pensamentos. Somos nós quem decidimos. O diabo fala, o diabo está sempre falando, o diabo é fofoqueiro. Você sabia disso? O diabo é fofoqueiro. O diabo gosta de encher as pessoas de palavras de ilusão, palavras de beleza, palavras de vaidades, palavras
que confundem, palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de pavor, palavras de desespero. E o mundo, infelizmente, a maioria das pessoas dão mais atenção à palavra que vem de baixo do que a palavra que vem do alto, que traz fé. Esse é que é o grande problema do ser humano. Você, eu, cada um de nós é bombardeado por mensagens, palavras, sugestões, pensamentos, sejam de Deus, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós vamos na igreja, ouvimos, entendemos a sua palavra, ou então seja do diabo que vem de baixo. Aí vem a vizinha, dona Cocotinha, que vem com fofoquinha, olha, eu vi o seu marido com uma gaja, eu vi o seu marido com uma pessoa, eu vi a sua mulher, sabe, conversando muito com uma pessoa. Quer dizer, essa palavra, essa gente do inferno, mensageiras do inferno, são as palavras, são gente que são usadas pelo diabo para trazerem dúvida, para encher a cabeça dos fracos, dos débeis, de mais dúvida, de mais incertezas. E o pior é que, infelizmente, tem mais sucesso as fake news, as fofocas do inferno, do que a palavra de Deus. Essa é a realidade. Por quê? Porque o ser humano usa mais o coração do que a mente. Mais a alma, os sentimentos, do que o pensamento. Esse que é o problema. E Deus é palavra. E a palavra de Deus é a semente de vida para aqueles que a absorvem dentro de si. E ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E neste domingo, no dia 10, o dia da profecia, os interessados em ouvir a palavra e ver a palavra se transformando em vida, porque uma vez profetizada a palavra de Deus, acontece. É o que nós lemos no capítulo 37 de Ezequiel. Lá diz, Deus fala para o profeta. Primeiro ele toma o profeta e no espírito, a mão do Senhor tomou o profeta em espírito e o colocou no meio de um vale de ossos secos. E Deus tem colocado os seus servos no vale de ossos secos deste mundo, para que os seus servos venham, o quê? Venham profetizar. Profetizar não é adivinhar, não. Profetizar é determinar aquilo que está escrito. É colocar no trombone, botar a boca no trombone e anunciar o que Deus está falando. E quando Deus fala, acontece. Que foi o que aconteceu com o profeta. Conforme ele falava, conforme ele profetizava a palavra de Deus, não os pensamentos dele, não os pensamentos filosóficos, mas os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. Conforme ele falava, as coisas começaram a acontecer. Aquele vale de ossos sequíssimos se transformaram em gente. E depois ele profetizou novamente, e o Espírito veio e lhes deu vida, e formou-se um grande exército, um exército do Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Minha amiga, meu amigo, todo dia, todo santo dia, nós somos bombardeados, de acordo com o ambiente que nós vivemos, nós somos bombardeados
com palavras, seja de Deus, seja do diabo. Pensamentos que sejam de Deus, sejam do diabo. E cabe a cada um de nós dar ouvidos ou recusá-los. Cabe a cada um de nós decidir o que fazer. Porque se vem pensamentos maus na minha cabeça, como vem na cabeça de todo mundo e vem na minha cabeça. O diabo fala, sopra pensamentos sujos, imundos. Mas, como macaco velho, a gente já sabe de onde vem a origem daqueles pensamentos. Então a gente adora a Deus, louva a Deus. Porque se o diabo está nos atacando, é porque nós somos de Deus. Essa é a realidade. Se o diabo está tentando, é porque nós somos de Deus. Então é um sinal de Deus. A tentação vem, mas dentro de nós há a palavra de fé que elimina, que expulsa, que rechaça, que não aceita aqueles pensamentos e nem se comenta com ninguém para não dar crédito para Satanás. Mas quando vem o pensamento de Deus, então a gente professa, confessa e fala e anuncia e tenta ajudar aqueles que estão vindo atrás. Então, amiga e amigo, não dê ouvidos à palavra ou às palavras de dúvidas, porque as palavras de dúvidas, com certeza, têm o caráter do diabo, tem a mensagem de Satanás, que faz a pessoa ter medo. E quando a pessoa tem medo, então ela enfraquece, ela derrete. Mas quando a pessoa reage às dúvidas com a palavra de Deus, ela se torna forte. É isso que está escrito. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Também o profeta Elias entrou numa situação difícil na sua época. Ele disse, porque todo o povo ficou do lado de Acabe e Jezabel, que eram os que tomavam conta de Israel. E o profeta confessou, só eu fiquei por profeta do Senhor, só eu. Mas os profetas de Baal são 450, fora os outros profetas, mais 400 do diabo também. Então, o profeta disse, olha, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas como seguir a Deus? Eu não estou vendo Deus. Quando você segue a palavra dele, você está seguindo a Deus. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se vocês creem que é Baal, então siga Baal. E vocês vão ver o resultado. Mas quem segue a Deus, quem segue a palavra de Deus, quem coloca em prática a palavra de Deus, esse é vitorioso, é vencedor. E cabe a você decidir o destino da sua alma, da sua vida. Se vai seguir Baal, a fofoqueira, a dona Cocotinha, ou as fake news, ou o oba-oba das redes sociais, as baboseiras das redes sociais, ou se você vai seguir o que está escrito na Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Só depende de você. Deus abençoe a todos, que Ele faça a todos
cair em si e entender que essa mensagem é para ser colocada em prática a partir de agora. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.